Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityos Mukshiyamamrita Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityos Mukshiyamamritat Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityos Mukshiyamamritat Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityos Mukshiyamamritat Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityos Mukshiyamamritat Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityos Mukshiyamamritat Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityos Mukshiyamamritat. Namastê, Hari Om. Uma boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma live. Namastê. Tudo bem, Sueli? Tá me ouvindo bem, Sueli? Como é que tá o som? Tá legal? Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityos Mukshiyamamritat. Como é que tá o som, Sueli? Tá legal? Tá dando para me ouvir bem? Bom, nós estamos nessa live, nós estamos aqui falando sobre... Na live anterior nós falamos sobre o alento, né? O controle do alento. E na live de hoje, nós estamos falando sobre abdômen colidindo com as coxas, né? Então, é um asana. Esse exemplo que eu busquei foi o exemplo do Paschimottanasana na live passada, né? Uma postura de antroflexão, a gente flexiona o corpo para frente e aí tem todo o desdobramento em relação ao comportamento da respiração e da musculatura, porque a gente vem conversando já em algumas lives sobre o aspecto do relaxamento, né? A importância de você relaxar dentro da postura, de modo que você... relaxamento tem imobilidade, de você ficar tão imóvel na postura que você se pareça com uma estátua. Essa que é a ideia, né? Então, na live anterior, eu falei sobre isso, a imobilidade do asana e o corpo se transformando numa estátua viva. E o que acontece? A ideia aqui é que o praticante que tem uma experiência
ele está constantemente em alerta, né? Ele está sempre em alerta em relação a para reprimir qualquer vontade de movimento dentro da postura. Então ele vai fazer um relaxamento máximo, né? Os músculos que são possíveis, porque como nós estamos fazendo um trabalho, um movimento, para você entrar na postura, você vai ter músculos que vão estar ativos dentro da postura, tá? Independente da postura, tem músculos que estão ajudando você a entrar na postura, só que é importante você observar os músculos contrários a esse movimento que você está fazendo, que eles devem ser relaxados, sob pena de você não conseguir fazer uma amplitude de movimento pelo fato de músculos estarem tensos, né? Então, como eu dei o exemplo do Paschimottanasana, que as pessoas chamam vulgarmente de postura da pinça, porque o corpo fica parecido com uma pinça, você na posição sentado, você vai tentar segurar próximo dos teus pés, né? Essa que é a postura, e aproximar a testa dos joelhos. Se você não relaxa a musculatura das costas, a própria musculatura limita o teu movimento. Foi isso que eu estava abordando na live passada, a importância de nós estarmos relaxando dentro dessa postura, né? Então, como eu falei, os músculos que são possíveis de serem relaxados, serem alongados, vai fazer com que o asana ele haja por si só dentro da postura. À medida que você vai relaxando, o asana ele não vai sendo feito, né? Ele vai acontecendo. Você só coloca o teu corpo na posição e, como você está ali num estado de imobilidade, de relaxamento, o asana por si só ele termina se fazendo e não você fazendo o asana, né? Essa que foi a ideia, tá? Namastê. Então, caso você tenha aí uma resistência, né? Uma resistência à execução da postura, você vai perceber que os movimentos respiratórios, né? Ele não tem como você suprimir, né? Sem limitar a duração dessa imobilidade, né, que eu estou falando. Então você vai ter que estar prestando atenção nessa respiração para que você possa respirar de modo profundo, mas usando o mínimo de movimento interno na respiração para que você possa ter o auxílio da imobilidade. Uma coisa termina completando a outra, uma coisa termina levando a outra, né? Então, essas contrações próprias da respiração, né? Então, você, com uma certa experiência, você vai permanecer na presença desse movimento respiratório, mas com uma atitude de relaxamento, né? Para que você possa não ter resistência interna. Tá? Então é importante que nós observemos que cada asana ele vai condicionar uma forma muito particular de respiração. Tá? Isso é outra característica também desse trabalho, dessa análise, é você perceber qual é a respiração mais adequada para aquele tipo de asana. E é óbvio, né? Isso vai requerer uma orientação boa, mas também uma auto-observação adequada, você se observar, para que você possa perceber, sentir intuitivamente qual é a respiração mais adequada. Existem alguns padrões de respiração que nós fazemos dentro da postura, só que o que acontece vai variar muito de pessoa para pessoa na hora de você fazer a prática, na hora de você gerenciar esse movimento respiratório, porque tem uma relação com a tua sensibilidade, com a tua percepção, entendeu? Com a tua potência, a tua capacidade de ficar imóvel, né? Então isso vai tá intimamente relacionado e é fruto de uma experiência, né? Esse trabalho. Então,
fica bem evidente, né, que a forma de você respirar, que eu dei o exemplo, né, derivada de Paschimottanasana, a postura de anteroflexão, ela vai ser diferente daquela que é de uma retroflexão, que aí, por exemplo, seria o caso de Bhujangasana, na postura da cobra, quando você flexiona para trás. Se vocês pararem para pensar, ao flexionar para frente, eu vou estar usando um grupo muscular que vai ter uma influência na minha respiração. E quando eu estou flexionando o corpo para trás, é outro grupo muscular e que vai ter uma influência completamente diferente no sentido de respiração. Tá? Já muda completamente. Então, a minha atitude, a minha relação com essa atitude interna vai fazer toda a diferença, né? Então, quando você vai adquirindo uma certa experiência, é muito importante que você ouça o seu próprio corpo, tá? E uma vez que você consiga eliminar essas contrações, né, internas, você vai sentir para qual região do corpo está se dirigindo a sua respiração. Então, você vai... Boa noite, namastê. Você vai percebendo que ao adotar uma postura, né, ela vai se estabilizando dentro do relaxamento dos músculos e no alongamento da coluna. Por isso tão importante é você ganhar espaço na sua coluna, né? Então você vai respirando um pouco mais profundamente, né, do que seria o normal da respiração espontânea. Então essa percepção é importante ser alcançada. Ah, sim. Mas o som tá legal, Sueli? Tá bom o som? Como é que tá? E o que acontece? Essa questão aí do movimento abdominal, quando você está fazendo a flexão para frente, né? Ah, legal. Beleza. Obrigado, Sueli. Quando você está fazendo a flexão para frente, né, é natural que haja uma pressão do abdômen, né, sobre as coxas. E esse é o tema da nossa live, né, de hoje. Namastê, Vladimir. Harion. Então, nesse movimento que você termina esmagando o seu abdômen, usando aí, no caso, as coxas em Paschimottanasana, você vai ter esse aprisionamento, esse movimento abdominal, ele vai ficar um tanto limitado devido ao movimento do diafragma. Ele vai encontrar o quê? Um obstáculo ali. O abdômen vai colidir com as coxas. Então, nesse ponto, é adequado que você continue respirando com o diafragma, né? E você vai ter que realizar aí, de certo modo, uma luta contra a massa visceral, que está sendo oprimida num espaço menor. Namastê. Harion. Então, aprofundando a respiração, que no caso aí, pela região, é uma respiração diafragmática, contra essa suave resistência das vísceras. Nós vamos obter, de certo modo, primeiro, uma intensa massagem nos órgãos abdominais. É o que vai acontecer. Porque o diafragma vai querer fazer o trabalho dele, de baixar, para poder entrar o ar, mas a posição não vai dar tanta liberdade assim para uma respiração muito ampla. E essa luta interna vai fazer com que haja uma massagem nos órgãos internos, né? Nas vísceras, né? E no início você vai perceber que a respiração fica um pouquinho travada, tá? Essa respiração abdominal. Porém, você vai aos pouquinhos relaxando e ela vai sendo liberada, permitindo mais espaço, que você mesmo vai conseguindo, com as próprias vísceras, abrindo espaço da musculatura interna para que você possa conseguir uma respiração um pouco mais ampla, né? Aí a pergunta que fica é a seguinte: por que e como? Né? Por que os órgãos comprimidos são descongestionados e esvaziados do excesso de sangue que costumam conter, né? Então, esse esmagamento, né, essa luta interna, vai fazer com que
haja esvaziamento do excesso de sangue desses órgãos que estão sendo comprimidos, tá? E o sangue, ele vai passar, ele passa imediatamente para a circulação geral. Então, desse modo, o que ocorre? As massas sanguíneas que estão estagnadas, namastê, as massas sanguíneas que estão estagnadas, elas, na região do abdômen, elas vão sendo expelidas mecanicamente dos órgãos comprimidos, como se fossem esponja. Já viu quando você pega uma esponja molhada com água, você vai espremendo? Semelhante a isso. Então esse sangue, ele retorna ao coração, pela veia cava inferior. E o coração envia aos pulmões para ser purificado, tá? E recebe novamente e o impulsiona pelas artérias para todas as partes do corpo. Então há toda uma revitalização desse sangue que estava comprimido e estagnado no abdômen, nesses órgãos abdominais. Então esses órgãos que vão sendo massageados, eles de certo modo eles recuperam sua forma e volume, tá? O que explica a liberação da respiração que ocorre nos primeiros momentos de leve opressão, quando o praticante que tem mais experiência, ele fica o quê? Imobilizado. Então, percebam só, é mais interessante que eu permaneça na postura por mais tempo do que fazer ela em um maior número de vezes. A permanência, a imobilidade, você ficar parado na postura por mais tempo, lógico, né? Sem gerar nenhum tipo de desconforto para você. Ela vai trazer mais benefício para o teu organismo do que você fazendo ela saindo rapidamente, tá? E até no sentido de tentar fazer novamente. Por exemplo, em vez de eu fazer 3 flexões para frente e a cada momento que eu fizer a flexão eu sair da postura, isso vai me trazer menos benefício do que eu fazendo uma vez e permanecendo por muito mais tempo. Deu para entender isso? Ou está complicado? Diz para mim que eu... Namastê. Diz para mim que aí eu posso estar refazendo aí a maneira de estar explicando isso. Mas eu acredito que tenha ficado claro. Não é o número de execuções que vai trazer mais benefício para o teu organismo, mas a permanência e principalmente, desculpe, a imobilidade. Você estar imóvel na postura. Por exemplo, como o exemplo que eu dei do Paschimottanasana. Você flexiona o teu corpo para frente e você permanece ali. Obviamente, observando tudo isso que eu falei. Relaxar internamente, ganhar espaço para você poder respirar, namastê. Ganhar espaço para você poder respirar, relaxar essa musculatura. Agora, acima de tudo, você observar se há desconforto ou não. Se não houver desconforto, você tenta permanecer. Pintando o desconforto é a hora certa de você sair. Só que tem um detalhe, veja bem. Quando você começa a praticar o asana, e esse asana é repetido dia após dia, você está praticando, a tendência natural é você conseguir ficar cada vez mais tempo na postura. Então, a tendência natural é você obter cada vez mais benefício do asana. É isso que eu quero que vocês entendam. A minha permanência no asana, quanto mais tempo eu conseguir ficar naquela postura, mais benefício eu vou estar obtendo. Entendeu? Então, por exemplo, vamos trabalhar a mesma postura no fator tempo, né? Eu sei previamente que eu não posso estar gerando violência para mim, me violentando, porque é o primeiro dos yamas, código de ética do yoga, é a não violência, tá? Agora, se eu consigo fazer uma flexão para frente e permanecer 30 segundos, eu vou ter um benefício. Se eu consigo fazer essa mesma flexão para frente e eu fico 1 minuto na postura, eu tenho muito mais benefício. É isso que eu quero dizer. E a explicação, namastê, a explicação está relacionada a esse tempo de permanência, essa interação com os órgãos, a expulsão de sangue que está em grande concentração, essa massa sanguínea concentrada nos órgãos, mais ou menos um sangue com uma certa estagnação, pouco movimento, e a remoção desse sangue sendo renovado nos pulmões e devolvido à circulação.
que obviamente, devolvendo a circulação sanguínea, ele vai voltar para esses órgãos que você estava esmagando através dessa anteroflexão. Tá? Para quem está chegando agora, eu estou dando o exemplo desse desenvolvimento com relação à questão de asana, usando o exemplo do Paschimottanasana, que é uma flexão para frente, com as pernas esticadas e sentado no chão. A pessoa tenta segurar os pés e aproximar a testa dos joelhos. Esse é o trabalho. Né? E aí eu estava explicando que a extensão da coluna e o esmagamento do abdômen, né, vai ser de vital importância para que nós possamos estar obtendo o máximo de benefício desse asana. Né? Agora, é óbvio que tudo é uma questão de prática. Né? À medida que você consegue praticar, se possível diariamente, você vai conseguindo ganhar cada vez mais permanência, confortavelmente na postura. E, obviamente, obtendo cada vez mais benefício. Né? Eu costumo até falar, agora nós estamos fazendo um retiro em Teresópolis, né? Foi agora nesse final de semana que passou. Eu estava conversando com uma moça que já fez uma formação comigo, né? Aqui na escola, na escola de Aya. E aí ela estava conversando comigo sobre a dificuldade que ela está tendo para conseguir manter a prática dela diária, né? E aí eu falei para ela o seguinte, usar uma estratégia, que é uma estratégia válida para todo mundo. Não só para quem já tem uma experiência da aula de yoga e tudo, mas para quem está começando a praticar também. Tenta fazer uma prática pequena. É lógico que a pessoa com pouca experiência, ela vai ficar talvez com um pouco de dificuldade para saber aquilo que é necessário para que ela possa, de repente, estar fazendo uma prática diária. Né? Mas, a princípio, se você não tiver nenhuma restrição física, né? Tipo hernia de disco, alguma coisa do tipo, você pode fazer um ou dois asanas para frente, flexionando para frente, um asana flexionando para trás, uma torção, uma postura de inversão, um relaxamento e a tua prática, uma flexão lateral e a tua prática já foi concluída. Então nós estamos falando de quê? Olha só. 2 flexões para frente, 2 asanas, tá? Uma flexão para trás, 3 asanas. Uma torção, 4 asanas. Uma flexão lateral, 5 asanas. Uma postura de inversão e o relaxamento. Com 7 asanas você fez uma série boa. Essa série, a ideia seria, com 7 asanas, você praticar todo dia aqueles 7 asanas. E naturalmente, esses 7 asanas vão dando uma certa desenvoltura ao teu corpo e à tua mente também, para que você possa abrindo espaço na tua agenda e incorporando outros asanas, para que você possa ter uma prática mais completa e mais longa. Tá? Mesmo que você tenha dificuldade, não, Alexandre, só dá esses 7 asanas. Beleza, 7 asanas dá. Tranquilo, você vai ter uma prática boa e sustentável. Tá? Por quê? Porque você está praticando todo dia. Essa que é a ideia. Foi essa a orientação que eu dei a ela de fazer dessa maneira. Mas Alexandre, 7 asanas, caraca, trabalha com Surya Namaskar, saudação ao sol. É uma prática dinâmica, só que em vez de você fazer 3 Surya Namaskar, tenta fazer 6. Aquilo ali leva segundos para você fazer, não leva nem um minuto. Então, você pode fazer vários Surya Namaskar, 6, deu tempo hoje, está com um pouco mais tempo, faz 9, faz 12. E é uma prática. Né? Então você não fica sem prática. Todo dia você está praticando. Entendeu? Então isso dá uma diferença brutal na nossa saúde e no próprio desempenho junto aos asanas. Né? Então, quando eu falei para vocês anteriormente sobre a questão dos órgãos que estão sendo massageados e recuperarem forma e volume, vê bem, pensa em certos problemas que as pessoas desenvolvem, por exemplo, chamado queda de bexiga. O que é a queda de bexiga? A bexiga da pessoa, internamente, ou por sedentarismo, ou por, de repente, algum tipo de esforço inadequado, a musculatura interna, que é uma musculatura de sustentação, ela se tornou flácida, ela esgarçou por algum motivo, e a gravidade já levou essa bexiga um pouco mais para baixo. E aí o que acontece? A bexiga, ela sai do local dela e vai pressionar um outro órgão mais abaixo, entendeu? Então, você começa a ter uma série de problemas pelo fato desse órgão ter se deslocado. E quando você começa a fazer a prática das asanas,
automaticamente essa compressão interna vai recuperando o tônus dessa musculatura interna que sustenta os órgãos nas posições adequadas para o bom funcionamento, e você começa a recuperar a tua saúde, e inclusive a saúde do próprio órgão, porque ele agora vai voltando para a posição correta. Um asana que é maravilhoso para isso é a invertida sobre os ombros, que é você levantar as pernas e o quadril, que pode ser um Viparita Karaniasana, que é uma postura em que você fica com as pernas levemente inclinadas, a cabeça está no chão, né, e as pernas levemente inclinadas, e tem Sarvangasana, que você fica com as pernas completamente verticais, alinhadas com o tronco. E aí essa posição vai ter um forte aliado que é a gravidade, trazendo os órgãos para a posição natural deles. E aí você começa a recuperar a tua saúde dessa maneira. Tá? Então, e como eu falei, é um aprimoramento. O fato de você ter visto a postura hoje não quer dizer que você vai dominar ela de pronto. É importante ter sempre um certo cuidado, né, ao lidar com asana, porque sendo um asana novo, um asana que tua mente e o teu corpo desconhecem, é adequado você ter aquela atitude como se estivesse tomando um prato de sopa quente ou de mingau quente. Vai pelas beiradas, vai estabelecendo um pequeno contato aí, como se fosse um namoro com asana inicial, até você conseguir ter uma segurança em relação ao asana. Mas olha só, tudo sem pressa, para você começar a aprofundar permanência, tá? Aprofundar alongamento nesse asana. Então é importante, por isso é que eu falei anteriormente, a importância de você tentar controlar esse ímpeto de querer fazer. Porque isso é uma coisa que nós ocidentais temos isso muito forte, não que os orientais também não tenham. Muitos orientais hoje têm esse tipo de ímpeto mental, né? Agora, nós no Ocidente temos muito uma mente reativa, né? É uma mente que está sempre pronta a dar um tipo de resposta. E aí isso está relacionado também a uma certa competitividade. Pode ser com os outros, mas pode ser consigo mesmo. Poxa, se eu ontem fui até tal ponto, por hoje, cara, outro dia eu tenho que ir além. Não necessariamente. Porque ontem foi ontem e hoje é hoje. Simples assim. Se você está se sentindo bem para explorar um pouco mais, beleza. Se você não está se sentindo bem para isso, você tem que se respeitar e trabalhar dentro daquele parâmetro que foi de ontem. Então essa que é a prática adequada, a prática prudente, exatamente para que você, ao praticar, não desenvolva nenhum tipo de lesão. E essa lesão pode levar você a interromper, namastê, pode levar você a interromper a tua prática. Isso não é bom. A ideia da continuidade, ela é extremamente importante no yoga. Você está sempre trabalhando, sempre, porque a gente não trabalha só corpo. Eu estou dando um exemplo aqui de corpo, porque a gente tem que ter algum tipo de elemento para poder trabalhar, mas na realidade tudo é energia. Então, se você começa a trabalhar a sua energia, chega uma hora em que você não consegue mais viver sem o bem-estar que aquelas posturas já te proporcionam. Entendeu? É como se você não pudesse retroceder. O teu bem-estar é tanto que você fala assim, cara, ó, eu só quero daqui para frente. Eu não aceito nada menos do que isso. Entendeu? Naturalmente você alcança esse tipo de prática. Agora, com uma prática diária, porque você vai perceber, né? Você vai sentir a diferença das coisas, sabe? Porque uma coisa é você praticar uma vez por semana, 2 vezes por semana, ou seja, você só vai ter as sensações semana que vem, de novo, para você poder comparar. Agora, quando você pratica todo dia, não, a relação fica muito próxima com a tua prática, com asana. Então você passa a perceber certas características dos asanas, né? Como usar a respiração naquele asana, né? Para onde que ela vai? Como lidar com aquela dificuldade que eu estou tendo. Então talvez seria melhor eu esperar um pouco mais, continuar mantendo isso aqui, para até liberar meu corpo naturalmente ser alongado e eu poder ir um pouco além. Então essa intimidade, essa percepção tem a ver com isso, com a prática diária. Tá? E é como eu falei no início, a ideia não é você fazer o asana. A ideia é você deixar que o asana se faça. Que ele pegue e ele molde, ele tem um padrão
que ele molde o seu corpo dentro do padrão. Porque se você impõe algum tipo de resistência ao asana, quer seja na passividade que você tem que impor a certas musculaturas para você poder executar, você vai ter muita dificuldade para estar fazendo. Então a ideia é que você desengatilhe esse ímpeto de querer fazer. Né? Você simplesmente se coloque na postura, relaxe, respire, alongue. Essa que é a ideia. E o asana naturalmente se processa. Né? O asana ele tem uma questão aí até arquetípica. Ele carrega todo um significado. Né? Quando nós estamos fazendo a postura do herói ou da heroína, a ideia é que nós introjetemos na nossa psique atos heróicos, uma mentalidade heróica. Entendeu? Então a gente não espera nada menos do herói. E aí você começa a incorporar uma energia desse arquétipo que a postura do herói está te passando. Entendeu? Então a ideia da prática das asanas está ligado a isso. Né? De você ter essa percepção e permitir que esse arquétipo se apodere de você. Sabe? Crie um enlace contigo. Sabe? Então por isso você começa a entender por que uma pessoa, no primeiro momento, ela é uma pessoa medrosa e no momento seguinte ela já não tem mais aquele medo por causa do arquétipo. Então a nossa psique ela vai sendo envolvida por essa energia, né, que nós captamos na prática e vamos distribuindo essa energia. Por isso é que nós vamos fazendo o quê? Uma transmutação emocional, física, mental. Isso vai acontecendo exatamente por estarmos lidando com todo esse universo de energia. Né? Então, essa liberação da respiração, no primeiro momento, né, com a opressão que o praticante vai sentir por estar imóvel, né? Por estar imóvel, estar pressionando ali o abdômen e também pela intensificação da respiração. Então isso é uma coisa que a gente tem que observar bastante, porque uma vez que esse movimento do diafragma começa a ficar liberado, é necessário ir um pouco além, tá? E intensificar mais a respiração. Essa respiração ela vai ser uma ferramenta importante no sentido de você fazer com que a respiração penetre cada vez mais, mas sem forçar. Isso é importante. É uma coisa mágica, sabe? É uma coisa que você tem que desenvolver uma habilidade de levar essa respiração para dentro do teu sistema, mas sem forçar. Entendeu? É uma vontade de fazer, mas sem a ação, sem o ímpeto de fazer. É deixar ela acontecer. À medida que você vai relaxando a musculatura interna, os próprios órgãos vão ganhando espaço entre eles, permitindo que a respiração possa se processar cada vez de modo mais profundo e longo. Então é como se fosse uma coisa puxando a outra. Essa que é a ideia desse movimento interno, um movimento respiratório. Né? Agora, uma coisa que é importante nós termos em mente é o seguinte: independente do asana que nós estejamos trabalhando, eu citei por acaso Paschimottanasana, que é uma flexão para frente, e Bhujangasana, que é uma flexão para trás, mas independente do asana que nós estejamos trabalhando, a respiração ela vai ser dirigida para a região de menor resistência. Aonde você tiver menor resistência, é para lá que ela vai. Aí vocês veem o seguinte, voltando à live anterior, em que eu falei que a nossa tendência até para a nossa musculatura trabalhar, para nós caminharmos, corrermos, fazermos atividade física, seja ela de que natureza, pode ser uma prática esportiva, mas pode ser um trabalho nosso, labor, né? Uma coisa que nós façamos no dia a dia, nós precisamos de contração na musculatura para fazer o nosso esqueleto andar, se movimentar. Eu falei isso na outra live. Só que acontece é que nesse momento, nesse nível de prática que nós estamos procurando desenvolver
na explicação dentro dessa live, a ideia é que você leve a respiração, namastê, você leve a respiração para todos os setores do teu sistema, todo o organismo, e aí, vê bem, onde você conseguir relaxar mais, é para lá que a respiração vai. É lá que vai receber mais oxigênio. Então, quanto menos resistência você impuser internamente, mais a tua respiração circula por todo o sistema. É muito importante ter isso em mente, sabe? Porque muitas vezes você está dentro da prática do asana, está fazendo asana, e você percebe uma tensão interna. Eu não estou nem falando de musculatura de superfície, não. É interna. Até a nível de abdômen, tá? De tórax. Você sente que tem uma tensão ali e você não dá a devida importância, às vezes até por desconhecimento. Então o que acontece? Uma vez que você detectou essa tensão interna, é adequado que você dirija sua mente para ali, para esse ponto, e dê uma ordem, não peça. Manda aquela musculatura relaxar, para que você possa fazer com que a respiração vá em direção a essa região, promovendo o quê? Oxigenação e mais relaxamento, ganhando mais espaço, preenchendo mais áreas, entendeu? Essa que é a ideia. É como se você estivesse fazendo uma conquista interna, você está conquistando territórios dentro do seu próprio corpo, mas de modo suave, sem luta, sem guerra. Não, eu vou tomando conta dessa área através do quê? Do relaxamento, da expansão da respiração. Essa que é a ideia da prática do asana. Tá? Gente, dentro do que eu estou falando, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, podem perguntar, não tem problema nenhum não, tá? É um prazer estar trocando com vocês. Um exemplo bom para ilustrar isso, é a água. Observa só, quando você tem uma pequena descida, uma ladeirinha qualquer, e você bota um copo com água na parte mais alta dessa ladeira, o que acontece? Ela vai se espalhando. Dependendo de onde tem a descida, ela vai buscar aquela região ali para poder se expandir cada vez mais. A água faz isso. Está na natureza. Entendeu? Então isso é importante. Outra coisa que é muito importante, que eu não sei se vocês chegaram a ver a live passada, é nós termos sempre em mente o uso da gravidade a nosso favor. Eu dei o exemplo agora de Sarvangasana e Viparita-Karaniasana, no sentido de você trazer os órgãos para, olha só, trazer os órgãos internos, tá? Para o tamanho normal e para a posição inicial deles. Eu dei até o exemplo de queda de bexiga, não foi? Mas você tem outras regiões do nosso corpo que sofrem queda também. Afrouxamento dessa musculatura e saem da posição. Então, à medida que você vai fazendo esse tipo de trabalho, usando a gravidade, naturalmente você vai trazendo o teu órgão para o tamanho original e para a posição em que ele foi projetado para poder trabalhar. Se você não faz isso, você ignora esse tipo de benefício que a gravidade proporciona, você começa a ter o quê? Um mau funcionamento interno, porque o órgão está fora de posição. Então ele vai terminar caindo em cima de outro órgão, pressionando outro órgão, e esse outro órgão também começa a não funcionar bem. Entendeu? Então uma coisa leva a outra. Então a gente tem que procurar tentar virar a chave e reverter esse quadro, né? Então, eu até dei exemplo que no caso do Paschimottanasana, essa postura, a respiração ela vai para os lados e para trás, né? Então, literalmente, a gente vai respirar com as costas. E tem uma coisa que é muito importante, quando você faz a flexão para frente em Paschimottanasana, grande parte da nossa dificuldade muscular está relacionado ao nosso inconsciente. Namastê. Está relacionado ao nosso inconsciente, porque o nosso inconsciente ele se manifesta na parte posterior.
Então é muito comum o praticante ter muita tensão nas costas, até por conta dos próprios problemas do dia a dia, dificuldade de solucionar problemas. A pessoa joga muito tensão nas costas, tá? E aí quando eu falo nas costas, eu estou falando de toda a região da coluna, de cima a baixo, pescoço, torácica, lombar, sacro, tudo isso tenso, ou algum segmento desse tenso, que vai dificultar de qualquer forma fazer a postura. Então o que ajuda muito nesse processo é a execução consciente, visando relaxar essa musculatura que você percebeu estar tensa. Entendeu? Então, quando for executar a postura, aquela musculatura tem que ser previamente relaxada para que ela possa ser alongada. Entendeu? Então é um cuidado que tem que se ter dentro da prática das asanas. Né? E a gente observar para onde essa respiração, para onde ela está sendo direcionada, né? A expansão dela, para onde é que ela está indo. Entendeu? Então a gente observa e vê bem. É até um processo de Swadhyaya, que é o estudo do eu. Swadhyaya é um dos niyamas, também código de ética do yoga, são 5 yamas e 5 niyamas. Dentro do Swadhyaya, você tem aí esse conhecer o seu íntimo, conhecer o seu organismo, tá? Então você se conhecer. E aí você começa a perceber que determinadas áreas do teu organismo, a respiração não chega como chega em outras áreas. Por quê? Tem que se descobrir isso. Qual o motivo? Ah, tem muita tensão ali? Sim. Essa tensão é originada de onde? Do meu dia a dia? Das minhas relações com o mundo, com as pessoas? O que origina essa tensão? Eu tenho que descobrir isso. Então, essa auto-observação vai fazer toda a diferença na hora de eu executar a prática. Por que eu tenho mais dificuldade de fazer essa postura, seja ela qual for, para o lado direito do que para o lado esquerdo? Por quê? Eu tenho que descobrir o motivo. Então, muitas vezes, está exatamente dentro desse grupo de músculos que se manifesta tensionando, decorrente de experiências as quais eu ainda tenho um pouco de dificuldade de gerenciar, de administrá-las. Né? Então, uma forma de você olhar, um olhar mais atento, né, para essa musculatura. E não tenha pressa. A musculatura de superfície, ela também se manifesta. Lógico que ela é muito mais fácil de ser acessada do que uma musculatura de profundidade. Mas é um começo para você treinar a sua percepção e treinar a sua mente para comandar esse processo contínuo de relaxamento, visando uma expansão cada vez maior da respiração. Né? Então, quando a gente vai fazendo a respiração, né, voltada para o diafragma, né, depois que a gente vai fazendo o movimento das costelas, ele vai sendo acionado várias áreas do tórax, né, e para cada asana vai ser necessário deixar que a respiração alcance a parte superior dos pulmões, né? Então você termina trazendo a respiração para a parte de cima na execução das asanas, né? Então, especificamente no caso de Paschimottanasana, postura da pinça, né, nós vamos ver uma nova resistência se manifestar. Essa respiração, que no caso é abdominal, ela vai gerar uma certa colisão, né, com a barreira dos órgãos que estão na parede abdominal. Né? Então, vai ser pressionada contra os músculos e as costelas vão conseguir uma expansão máxima nesse processo. Né? Então, a gente vai ganhando espaço interno. Né? Agora, esse início é necessário fazer um esforço, sabe? É necessário fazer um esforço para que o ar seja direcionado para as áreas dos pulmões onde normalmente não penetra. Né? Isso é importante, né? E a mobilidade geral vai aumentar. Então isso é uma coisa que a gente tem que ter um certo cuidado. Então, principalmente no que diz respeito à expiração, a própria postura vai facilitar, né? A expiração é o esvaziamento dos pulmões, né? Nesse ponto a gente vai ter
um, um ganho, né? Como no caso da inspiração, quando você capta o ar, ela vai sendo feita contra a corrente. Então, ela vai esforçando-se, né, com uma certa suavidade, mas esforçando para fazer, para vencer a resistência devido à atitude, né, essa atitude interna. Então, a própria atitude vai contribuir, por outro lado, né, para facilitar a expiração, que é uma forma de você deixar ir embora. Né? Então, isso aí também é uma coisa que a gente tem que estar trabalhando, estar bem atento a isso, para poder estar melhorando a cada dia, a cada prática, melhorando cada vez mais esse lidar com a respiração. Tá? Então, outro aspecto é a tendência natural de intensificar e ampliar essa respiração. Né? Então, a expiração ela vai se tornar mais completa quando nós abaixamos a parte superior do tórax, né? Devido à tração dos músculos. Então, esses músculos eles movem essa parte do corpo, né? E vai auxiliar também a elasticidade do próprio tórax. Então, o estreitamento vai ser acentuado pela contração dos músculos intercostais. E esse cinturão abdominal ele vai terminar contraindo, né, a expiração, até de certo modo vigoroso. Né? Então, mas é importante não praticar nenhum tipo de violência. Né? E aí, essa questão da violência é uma coisa um tanto subjetiva. Você tem que estar atenta a essa questão da violência, né? De você não estar se violentando. E isso é um pouco difícil, né, de se conversar, porque tem uma questão aí de sensibilidade, né? De auto-observação, de auto-percepção. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu muitas vezes eu quero ir a algum lugar, quero ir bem arrumado, e aí decidi botar um sapato que eu nunca uso. Eu já comprei esse sapato há algum tempo, mas nunca usei. Esperei uma ocasião especial e a ocasião agora é essa. E eu estou tão eufórico, né, tão animado para ir a esse evento, esse programa, que eu passo a não reparar o comportamento desse sapato nos meus pés. Então, tempos depois, eu começo a perceber algum incômodo, né? Mas já são horas que eu estou com esse sapato nos pés, eu começo a perceber algum incômodo. Por acaso, como eu já me desfrutei bastante dessa experiência nesse evento, eu agora já estou retornando para casa e aí começou a aparecer o incômodo. Olha só, pela minha pouca percepção, esse incômodo já existia lá, porque o sapato é novo. Então, o meu pé não está acostumado com esse formato de sapato, com esse nível de tensão do sapato. Então, esse desconforto ele foi sendo processado lentamente, só que como eu estou distraído com o evento que eu estou participando, por isso eu fui tão bem arrumado, eu não estou percebendo nem mensurando o nível de tensão e de violência que eu já estou praticando nos meus pés. Então isso é muito importante que nós estejamos atentos, porque é uma coisa, namastê, é uma coisa que muitas vezes é imperceptível até pelo nosso nível de distração. Se você está distraído, você não percebe certas coisas acontecendo. E estão acontecendo contigo fisicamente. Aí você entende, por exemplo, poxa, a pessoa caminhou ali durante tanto tempo com um sapato, chegou a ficar com bolha no pé, sabe? Então, ela, pela falta de percepção, ela terminou agravando o problema. Talvez fosse o caso de não deixar chegar ao ponto da bolha no pé, interferir isso antes. E assim acontece na postura, de você ter esse parâmetro, você ter essa atenção, para que você não passe do ponto em que o conforto é estabelecido. Até aquele ponto ali tem conforto. Passou 1 milímetro, já entrou no processo de desconforto.
Então é muito importante isso. Foi até uma coisa que foi conversado lá no retiro de inverno. Uma aluna perguntou assim, estava participando do evento, ela perguntou assim: mas professor, o parâmetro não é a dor? Eu falei: não, o parâmetro não é a dor não. O parâmetro é o desconforto. Esse é o parâmetro. A dor indica que eu já passei do ponto. Porque antes de chegar à dor, surge uma coisa que é a quebra do conforto. O desconforto é a quebra do conforto. Antes estava confortável. Quando começa a pintar um desconforto, é nesse ponto que eu tenho que sair. Se eu esperei, passou o conforto, passou o desconforto, em seguida vem a dor. Aí, quando eu saio pela dor, eu já saio lesionado, eu já saio machucado. Então isso é muito importante, que nós tenhamos esse tipo de atenção na prática da asana, ou do asana. Eu falo asana, ora falo a asana, ora falo o asana, porque é uma palavra neutra do sânscrito, né? Então, você pode usar o ou a, não tem problema nenhum, tá? Então o que acontece é que, se eu espero ou me distraio fazendo a postura e eu uso a dor como parâmetro, eu estou errando, eu estou me violentando. Com a melhor das intenções, tá? Ninguém está falando o contrário, mas eu estou me violentando. E se eu me violento, eu acho aceitável eu me violentar, eu começo a nutrir na minha mente também que é aceitável violentar o outro, independente da forma. Entendeu? E isso é uma coisa que a gente tem que tentar trabalhar na nossa mente e na nossa prática, de nós não nos violentarmos e nós não violentarmos o outro. Isso é muito importante, né? A violência é algo que é a perda da consciência, a perda do sentido de civilidade, de razão. É a perda. A violência é isso. Quando você parte para a violência, você perdeu completamente o sentido da coisa toda, né? Se perdeu. Então é muito importante que você não normalize, não banalize a violência, né? É muito importante. E a melhor coisa é ter a nós mesmos como parâmetro, né? Então, vou dar um exemplo para vocês sobre violência, né? Eu ir a uma festa que eu não queria ir. Eu vou para acompanhar alguém, mas eu não queria essa festa. Pô, mas Alexandre, é uma festa, sim. Mas ninguém está dizendo que não tem uma violência aí. Eu estou me violentando. Entendeu? A contragosto, estou indo numa festa que eu não queria ir. Isso é um nível de violência. Porque a gente não pode nós não podemos limitar a questão da violência à dor física. As mulheres estão na live e sabem que a dor emocional, ela é também muito, muito forte, né? A dor da ameaça, você ser ameaçada, você, namastê, você ser amedrontada, estigmatizada, né? Então, são dores que não passam pelo físico, passam pelo emocional, entendeu? Então, mas não deixa de ser o quê? Violência. É uma violência mais sutil, mas não deixa de ser violência, entendeu? Como também, por exemplo, trabalhar em demasia. Não é um ato nobre trabalhar, mas em demasia não. Em demasia já é violência, entendeu? Então, é muito importante que nós percebamos como é que essa violência se processa. O estudo é maravilhoso, estudar, mas em demasia, não. Já tem uma violência sendo praticada aí. Comer é bom? Sim, comer é bom, mas em demasia, não. E aí, o que é demasia? Para vocês é uma coisa, para mim é outra. Então, é muito importante que nós nos observemos, sabe? Comparar mesmo, sem medo de errar. Comi demais. Não deveria ter comido tanto. Agora, amanhã, não. Na próxima refeição, já vou estar atento a isso. Para que isso não volte a acontecer. Porque, do contrário, eu estou banalizando a violência contra mim mesmo. Por que vocês acham que eu não vou banalizar em relação aos outros, se eu banalizo em relação a mim mesmo? Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, né? Principalmente essas
essas situações de violência que são aceitas socialmente, entendeu? Por exemplo, tem a questão do bullying. Você percebe que a pessoa tem uma sensibilidade com aquele apelido, com aquela brincadeira, e você aproveita e faz, entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Gente, dúvidas, perguntas, já são 10 horas. Nós vamos dar prosseguimento a esse estudo, que é um estudo bem bacana, né? Bem legal. Na semana que vem a gente vai estar abordando esse assunto de novo, mas por um outro ângulo, um outro aspecto, né? E eu quero dizer isso, né? Quarta-feira que vem vamos estar, porque nós ficamos aí 2 semanas sem live. Uma foi porque eu tive os problemas técnicos aqui de falta de internet, eu não consegui fazer a live. E a outra terminou sendo adiada, né? E aí nós ficamos esse tempo sem fazer a live. Então deu 2 semanas entre uma live e outra. Ficamos 2 semanas sem fazer. Mas de qualquer forma, vamos dar prosseguimento. Porque esse estudo é bem interessante, porque é um estudo básico de asana, né? Mas que ajuda a entender e vocês até perceberem que a diferença que existe entre yoga e outras atividades físicas, né? Como dança, como luta, né? São outras atividades que são diferentes, e a maneira de você conduzir o corpo é diferente, né? Porque os princípios são diferentes. Então é importante, né, que nós estudemos asana, tenhamos uma compreensão adequada para que a nossa prática só melhore a cada dia. Porque uma prática consciente é sempre uma prática maravilhosa, né? Uma prática que você está bem para fazer, você faz. Olha, hoje eu não estou bem, não faça, entendeu? Então essa clareza, você com você, é muito importante, tá? Gente, eu vou ficar por aqui, vou deixar a live gravada aqui, tá? Se vocês quiserem assistir depois, o pessoal que chegou mais tarde, vai ficar gravadinho aqui, e aí vocês podem estar assistindo. E qualquer coisa pode botar pergunta se quiser, tá? Eu tenho o maior prazer em responder, coloca aí, ou manda pelo direct, também pode, não tem problema nenhum. Legal? Gente, uma ótima noite para todos. Namastê. Hariom.